Salve, salve família vascaína. Eu me chamo Cláudio, seja bem-vindo ao nosso canal Vasco Mania, onde você fica sempre bem informado e atualizado sobre tudo o que acontece no Vasco. Bem, pessoal, sabemos que até uma CPI, né, sobre esse escândalo do- dos árbitros, né, que podem estar envolvidos de novo é, no maior escândalo que já esteve no Brasil, né, que já teve no futebol brasileiro, sobre corrupção, sobre manipulação de resultado através da arbitragem, principalmente do VAR. É uma coisa que eu fico incrível, né? Fico impressionado como é que três árbitros profissionais com várias câmeras na sua cara assim, bem na sua frente, podendo votar e votar de novo, né? Vai para frente e volta de novo, mesmo lance e ainda consegue errar. E errar feio. E errar feio. Então assim, às vezes você vê que pode ter mal vontade mesmo. Às vezes o árbitro não gosta daquele time, talvez. Né? É o mínimo que você espera. Ou negar vários lances, né? E seria dado até para uma pessoa amador, olhando aquelas câmeras, ver que tá errado a decisão do VAR. E, no caso, outra situação seria manipulação mesmo, né? Ganhar um valor ali, né, para poder manipular o resultado do jogo. E ontem, né, o John Texor, né, que é o CEO do, é, do time lá do Botafogo, da SAF do Botafogo, né? Ele mostrou, cara, várias provas ontem nessa CPI. E o Jorge Cajuru, que é um senador, né, e também presidente dessa CPI investigativa aí, né, desse escândalo, ele deu, no caso, uma entrevista pós essa reunião, pós é, assistir, ver várias provas, né, dessa manipulação. Ele deu uma entrevista falando sobre esse assunto e, no caso, colocando que sim, o Campeonato Brasileiro pode sim parar esse ano, pode paralisar esse ano. Eu vou colocar para vocês aqui essa entrevista que o senador Jorge Cajuru, presidente dessa CPI, ele deu ontem para esclarecer um pouco sobre essa situação. Há uma conclusão por unanimidade de que, ao invés de falarmos em provas, temos que dizer que o que obtivemos são indícios indiscutíveis, com conteúdo, não foi um blá blá blá, foi o tempo inteiro de quase 2 horas de demonstração, de imagens, de tudo dito, de tudo esclarecido, que nos leva a não dizer que esses indícios não poderão virar provas. Caberá a nós sabermos agora escolher os convidados, sem a necessidade de convocações, para que podemos dar sequência à investigação e tendo a certeza que esta CPI, diferente de outros setores, buscará, principalmente na Polícia Federal, a companhia para tudo o que vimos, para tudo o que tomamos conhecimento, por exemplo, a questão do VAR, que eu fiquei aturdido, acho que dos demais senadores que aqui estão presentes também ficaram, e importante para concluir e não ser longo de minha parte, e os demais senadores estão à disposição de vocês. O senhor Joe Testor, ele não veio para falar apenas do Botafogo, como muitos esperavam. Ele apresentou também indícios, com imagens, com declarações, com um relatório entregue a nós de 180 páginas, envolvendo nomes de jogadores, de árbitros. Portanto, nós temos outros jogos para discutirmos e para analisarmos. Não foi uma reunião sobre o que aconteceu com o Botafogo e o que ele denunciou até agora. Enfim, é isto, não podemos fazer acusação, podemos começar a trabalhar muito, e é isso que vamos fazer, porque material suficiente com conteúdo e indícios nós temos ao dispor. Então é isso aí, pessoal. Não é mais um escândalo no futebol brasileiro. Dessa vez aí, como ele mesmo disse, né, o John Textor,
ele não só mostrou irregularidade, provas contra os árbitros, mas também contra jogadores também, tem nome de jogadores no meio envolvido. Então, assim, é um escândalo muito, muito pesado que nós estamos para estourar. É uma bomba, cara, que tá, tipo, não tem aquelas granadas que você tira o pino, pronto, já foi tirado o pino, cara, já. Só falta explodir. Então, assim, é lamentável, lamentável que essa situação volte a acontecer, né? Mais escândalo no futebol brasileiro. E assim, sobre a paralisação, ele também fala também aqui, né? Ele também apoia, né? O Jorge Cajuru, ele também apoia essa paralisação e que é muito provável que venha ocorrer, né? Apesar que, na minha opinião, seria muito lamentável paralisar o futebol brasileiro, porque muitas famílias dependem do futebol para se manter, né? Muita gente trabalha ali em volta aos estádios e, e quando tem jogos eles ganham dele para manter a família. Mas assim, não pode continuar sem ter, no caso, os culpados pagando pelos seus erros, né? Então, assim, eu preferi que, no caso, pelo futebol ser um esporte muito rico, em vez de paralisar o futebol, né, em vez de paralisar o Campeonato Brasileiro, afastasse os hábitos, né? E, no caso, ou colocasse os hábitos que são ficha limpa, entendeu? Ou então que trouxesse árbitros de fora, né? Tem muitos árbitros de fora que podiam vir passar aqui um período trabalhando no futebol brasileiro. Então, assim, eu acredito que não seria necessário, né? Não seria só o único meio para o futebol. Poderia ter essa substituição de árbitros, né? Fazer árbitros FIFA de fora, entendeu? Para poder apitar os jogos aqui no futebol brasileiro. Até terminar essa CPI, até os culpados ser, no caso, julgados e condenados, né? Eu vou deixar para vocês aqui também do canal Futebolaço, né, do Dieguinho, a nota da ANAF, né? Que é a Associação Brasileira de Futebol, de Árbitros, né? Associação Brasileira de Árbitros. Ela emitiu uma nota, né? Falando também sobre o presidente da CBF. Então, tá tendo esse conflito também entre a Associação Brasileira de Árbitros e também o presidente da CBF. Vou colocar para vocês aqui a nota que o Dieguinho postou no seu canal. Então vou deixar até ele aqui, no caso, falando para vocês. A ANAF emitiu uma nota hoje e eu gostaria de dividir com vocês qual foi a nota da ANAF. A ANAF é a Associação Nacional dos Árbitros de Futebol. Eles emitiram a seguinte nota: os árbitros precisam se unir e paralisar o Campeonato Brasileiro. Competição esta em xeque após acusações de Textor que colocam o VAR sob suspeição. Não há outro caminho. É preciso paralisar o Brasileirão de 2024 antes que façam o VAR virar caso de polícia. Tenho recebido inúmeros telefonemas de árbitros insatisfeitos e já há um volumoso grupo que deseja, em protesto ao que está ocorrendo, interromper o Campeonato Brasileiro já nas próximas rodadas. Tudo isso ocorre graças a um show de horrores onde o protagonista principal é o ex-afastado presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, que anda mais preocupado com seu volumoso salário na entidade do que, por exemplo, em pagar as árbitras que estão trabalhando de graça para a CBF. Desde o ano passado, a arbitragem feminina atua sem receber em diversos torneios femininos nacionais. Isso mostra bem o retrocesso que sua gestão causa ao futebol e à arbitragem brasileira. Eu já disse algumas vezes que o Wilson Seneme
despreparado para estar no cargo que assumiu sem nenhum projeto. Aliás, qual a formação acadêmica dele? Não precisa ser especialista no assunto para atestar que o ex-diretor de árbitros da Conmebol, demitido após pressão de alguns países, por bom senso, diante de tudo que estamos vendo e vivendo, no mínimo deveria ser afastado. Ele não tem comando e fez a arbitragem brasileira chegar ao fundo do poço, sendo exposta no Senado Federal por um dirigente inconsequente que, mesmo sem provas, insiste em dizer que o Brasil possui árbitros que manipulam resultados. Isso põe não só o VAR sob suspeição, como pode gerar sérios prejuízos à imagem da arbitragem. Pelo bem do futebol, o Brasileirão precisa ser paralisado. É uma boa parcela de árbitros está disposta a dar esse grito de liberdade, por não aguentarem mais tamanha indiferença e pouco caso por parte do presidente da CBF, que, em respeito ao futebol, deveria ter vergonha na cara e renunciar. Salmo Valentim, presidente da ANAF, que é a Associação Nacional de Árbitros de Futebol. Mas antes, só fazendo aqui um lembrete, tá? Nesta quarta-feira, mais gente vai depor. O Rafael Claus foi convidado a depor, a Daiane Muniz e o chefe da arbitragem, Luiz Seneme. Esses três estarão no Senado prestando depoimentos sobre essa questão aí da CPI. Então é isso aí, pessoal. Hoje, né, no caso, quarta-feira, vai ter mais depoimento, né, na CPI sobre esse escândalo que tá estourando, né, aqui no Brasil. Então, assim, vocês viram a ANAF, né, Associação Nacional de Árbitros, né, se pronunciando e, no caso, também, no caso, dando umas afinetadas no presidente da CBF. Mas, assim, me corrijam se eu estou errado. Mesmo que tenha algum problema do árbitro lá com o presidente da CBF e tal, não é motivo deles manipular resultado, cara. É motivo de se corromper, entendeu? Então, assim, é um caso muito sério que está acontecendo e que a gente vai ficar aqui ligado em tudo que acontece para passar para vocês as informações corretas, sem fake news, beleza? Então, assim, deixa a opinião de vocês aqui sobre esse escândalo. Se vocês concordam com a paralisação do Campeonato Brasileiro. Eu, como já disse, não concordo, porque se for pelas arbitragens, né, se for pelos árbitros, pode trazer de fora, né? Vários árbitros aí de fora podem vir apitar os jogos do Brasileiro, né? E, no caso, depois que se resolvesse isso, ou então até durante essa CPI, pode colocar os árbitros brasileiros que não estão envolvidos nesse escândalo, entendeu? Porque não são todos os árbitros nacionais que estão envolvidos nesse escândalo, né? Tem a maçã podre e tem os que trabalham honestamente. Então, já que tem aí a relação, tem esses nomes, né? Poderia, no caso, fazer uma revisão e selecionar os árbitros que não estão envolvidos nesse escândalo, entendeu? E trazer o resto de fora para poder completar a equipe de arbitragem, para poder dar continuidade ao Campeonato Brasileiro. Pessoal, vou ficando por aqui. Se vocês curtiram, né, as informações, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo. Fui!